Hello people! E aí pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, sou o professor Júnior, professor de Inglês Fundamental 2 e hoje vocês terão a primeira videoaula de vocês que será exclusivamente para os nonos A e B. Nessa videoaula nós vamos abordar o Present Perfect versus o Simple Past, mostrar a diferença entre os dois. Além disso, também nós vamos mostrar o uso do since e do for e também dos advérbios just, already e yet. Lembrando que essa videoaula é toda baseada em cima do livro de vocês, onde eu coloquei aqui do lado as páginas que vocês devem fazer de acordo com essa aula, ok? Não se esqueçam de anotar, dê uma pausa e vamos agora seguir para a explicação. Antes de tudo, quero lembrar vocês que a maior parte dessa aula ela será feita em slide, ok? Então vamos lá, prestem bem atenção e let's go! Muito bem, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês e facilitar ao máximo o entendimento do Present Perfect e depois mostrar a diferença entre ele e o uso do Simple Past. Present Perfect é um dos tempos mais difíceis em inglês, por conta disso ele é sempre ensinado por último na escola, tá? Então vamos lá. Então, para usar o Present Perfect nós precisamos de um sujeito, claro, e depois nós temos o have e o has, tá? Have e has seriam os auxiliares, tá? Então eles sempre vêm após o sujeito nas formas afirmativas. E depois nós precisamos de um verbo no past participle. Past participle é o verbo na sua forma na terceira coluna. Eu tenho aqui embaixo go, went e gone. Go é o verbo ir, went é seu passado, que é foi ou foram. Lembrando que em inglês os verbos não se conjugam no passado, tá? A gente só escreve went para dizer que alguém foi ou foram, tá? Tanto faz. E o gone é o past participle. Nós usamos ele nesse tempo, tá? Gone significa ido. E o particípio dos verbos é aqueles que terminados com ado, ato, ido. São comprado, escrito, feito, dito. Então, em português, quando a gente fala alguma coisa, a gente sempre coloca no presente ou no passado, não é? Então, a gente não tem como misturar esses dois tempos. Ou a gente fala no presente ou a gente fala no passado. Em inglês, ou você fala no simple present ou no present perfect. E no passado também, simple past ou present perfect. Isso é, eles têm dois tempos alternativos, tá? Para o presente, eles têm o present perfect também, e para o passado, eles têm o present perfect. Então, eles têm esse tempo alternativo. Vamos lá para os exemplos. Então, nessa frase aqui, eu escrevi I studied English yesterday. I studied English yesterday. Eu estudei inglês ontem. Eu marquei aqui na linha do tempo no passado, tá? Porque quando eu falo eu estudei inglês ontem, então eu marco na linha do tempo no passado. Então é fácil marcar aqui, tá? Que ontem indica passado. Agora eu escrevi aqui no presente. I study English. Então está no presente essa frase, tá? Muito simples, não é? I study English. Agora olha só esse exemplo, gente. I've already studied English. Eu já estudei inglês. Por que foi que eu não marquei essa frase nem no passado nem no presente? Porque simplesmente não dá. Eu não consigo marcar essa frase no passado e no presente quando nós usamos o present perfect, porque ela não está indicando quando foi que eu estudei inglês, se foi no presente ou no passado. Esse é um dos casos do uso do present perfect, tá? Ele não indica quando foi que a gente fez alguma coisa, ok? Então, I've already studied English. Eu já estudei inglês, eu não consigo marcar na linha do tempo. O VE, que está aí marcado de amarelo, ele é equivalente ao have, tá? E studied é o particípio do verbo estudar. Vamos lá, próximo. Perdão. He hasn't smoked for 3 years. He hasn't smoked for 3 years. Olha só onde eu marquei a linha do tempo nessa frase. Eu marquei ela no passado e no presente. Ela também é present perfect, tá? Por quê? Ela indica que essa pessoa não fuma há 3 anos e até agora ela ainda não fuma mais, tá? Então é o seguinte, ele não fuma há 3 anos, é algo que ele fez há 3 anos atrás, no passado, e ele continua sem fumar nos dias atuais.
Então, isso indica present perfect, tá? É alguma coisa que você fez no passado e os efeitos ainda continuam no presente. I lost my key yesterday. I lost my key yesterday. Eu perdi minha chave ontem. Bom, yesterday no final da frase indica que a frase é no passado. Então eu consigo marcar esta frase no passado por causa do advérbio no finalzinho. Eu perdi minha chave ontem. Já nesse caso aqui, ó, nós temos uma frase escrita no present perfect. I've lost my key. Eu perdi minha chave. Bom, nesse caso aqui, a gente não tem quando foi que a pessoa perdeu a chave, tá? No caso, o sujeito eu. Então, indica também uma frase no present perfect, que você perdeu a chave, mas não importa quando foi, tá? É uma característica comum do present perfect, ok? I've lost my key. Então, eu perdi minha chave, não importa quando foi. Nós temos aqui o present perfect versus simple past, tá? Então, olha lá a diferença. No lado esquerdo, tá? Eu vou dar fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês lá do quadro, ok? Vamos lá, gente. Olha só, pessoal, nós temos aqui ó, duas frases que mostram qual é a diferença entre o present perfect e o simple past, chamado também de past simple. Primeira frase, no lado esquerdo é I have traveled abroad. Eu viajei para fora, para o exterior. E a segunda frase nós temos I traveled to New York in 2007. Então eu viajei para Nova York em 2007. Olha só a diferença entre as duas. No exemplo do present perfect nós temos abaixo sometime in my life. Então, alguma vez na minha vida. Então, eu viajei para fora alguma vez na vida, tá? Mas não menciona quando é. No lado direito nós temos I'm not in New York now. Eu não estou em Nova York agora. Então, no simple past indica que a pessoa não está mais no local, tá? Que ela viajou para Nova York em 2007, só que ela não está mais lá. Próximo. This event is part of my present life. Este evento é parte de minha vida no presente, tá? Então, esse evento que eu viajei para fora, ela faz parte da minha vida no presente. Então, eu já viajei para fora. Bom? No lado direito nós temos My trip started and finished in the past. Minha viagem começou e terminou no passado. Então, I traveled to New York in 2007. Então, é uma frase que a viagem começou e terminou no passado. The exact moment is not mentioned. O exato momento não é mencionado. E do lado direito nós temos The time is mentioned. Então, no present perfect, o exato momento, ele não é mencionado, tá? Porque no present perfect não importa quando aconteceu alguma coisa. No simple past, geralmente, você tem que mencionar quando foi que aconteceu alguma coisa. Geralmente tem o ano, dizendo quando foi, e sempre o evento, ele terminou, tá? Ele ficou no passado. Então, por isso que está dizendo na última frase, no lado direito, the time is mentioned. O tempo é mencionado. Então, no passado, o tempo tem sempre que ser mencionado. Para a gente evitar que a pergunta when seja feita, tá? Que o when significa quando. Quando você diz que fez alguma coisa no passado, se for passado simples, o simple past, você precisa mencionar quando foi que aconteceu esse evento, ok? Vamos lá, próxima parte. O uso do since e do for é muito comum no present perfect. Coloquei aqui do lado dois exemplos e coloquei também a explicação sobre, tá? Nós vamos ler agora e eu quero que vocês leiam comigo também para a gente não perder aquela prática, ok? Então vamos lá, gente. Since, for. We use since to indicate when something started and for to talk about duration. Então, olha só, gente, que explicação bem simples e bem objetiva. Nós usamos since para indicar quando algo começa e for para falar sobre duração, tá? Sobre a duração. Então, coloquei os exemplos aqui embaixo, que eles são bem parecidos, só que o finalzinho deles são diferentes, tá? São o uso dos dois. Vou afastar aqui um pouco. Okay? Vou ler a primeira frase. I've worked in this production company since January. I've worked in this production company since January. Então, eu trabalho nesta
companhia de produção desde janeiro. Como eu falei para vocês, ó, since indica quando algo começou, tá? Então, desde janeiro é quando a pessoa começou a trabalhar na companhia de produção. Olha o exemplo abaixo agora. I've worked in this production company for 3 months. I've worked in this production company for 3 months. Então, gente, no de baixo, no exemplo abaixo, nós temos for falando sobre a duração, quanto tempo essa pessoa trabalha na empresa. Então, since indica quando algo começou e o for indica a duração, tá? Vamos agora para os advérbios do comecinho da aula, tá? Que é o just, o already e o yet. Let's go! Just, already, yet. As 3 palavrinhas são muito usadas no Present Perfect. Coloquei para vocês a explicação no quadro e os exemplos abaixo, tá? Tá escrito em inglês para que vocês me acompanhem na leitura, ok? Vou começar pelo just e por final leio o yet. Claro, vou traduzindo todos eles ao final da leitura. Just, used in affirmative sentences. It means a short time ago. It's placed between the auxiliary verb have, has, and the past participle. I've just met you. I've just met you. I've just met you. Usado em sentenças afirmativas, significa há pouco tempo atrás. É colocado entre o verbo auxiliar have, has e o past participle, particípio passado. Olha só o just lá embaixo entre os dois, tá? Então, significa eu acabo de encontrar você. Sendo bem prático, just significa algo que acabou de acontecer, tá, gente? Então, é bem fácil esse daí, tá bom? Already. Used in affirmative sentence and question. It indicates something has happened early or earlier than expected. It's usually placed between the auxiliary verb have, has, and the past participle. The things you're most afraid of have already happened. The things you're most afraid of have already happened. Usado em sentenças afirmativas e perguntas. Indica algo que acabou de acontecer cedo, no caso, desculpem. Acabou cedo ou muito cedo que o esperado. Costuma ser colocado entre o verbo auxiliar have, has e o past participle. Então, o already significa já, tá? Ele é colocado também na mesma posição do just. A frase abaixo, as coisas que você mais teme já aconteceram, tá? Bem facinho isso. Por último, yet. Used in negative sentences and questions. It means up to this moment. It's placed in the end of sentence. Happy endings are just stories that haven't finished yet. Happy endings are just stories that haven't finished yet. Usado em sentenças negativas e perguntas, significa até o momento. É colocado no final das sentenças. Olha, gente, esse yet já é diferente do just or already, tá? Ele é colocado no final das sentenças. A tradução fica: finais felizes são apenas... Olha só, o just tem outra tradução aqui, ó. Não é igual aquele do começo, tá? Ele significa apenas na frase onde tem yet, aqui na última. Finais felizes são só ou apenas histórias que não têm terminado ainda ou não terminaram ainda, tá bom? Então, o yet é usado em sentenças e perguntas, tá? Sentenças negativas e perguntas, ok? That's right. Come on. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa primeira aula de inglês para o 9º ano. Não esqueçam de anotar as páginas que eu passei para vocês no começo desse vídeo, tá? Lembrando que em breve nós postaremos as próximas aulas para vocês, ok? Não se esqueçam, fiquem em casa. Stay home, bye bye, see you later.